O Sakamoto, tem uma outra reportagem que envolve o Mauro Cid, está no nosso site também, sobre um valor, né? Que o Cid diz que a PF, para a Polícia Federal, que Braga Neto deu dinheiro a Kids Pretos no plano de golpe, né? O Braga Neto bastante implicado, aliás, a reportagem do próprio Aguirre, já já ele vai contar mais detalhes pra gente. O Tenente-Coronel Mauro Cid disse à Polícia Federal que o Braga Neto, ex-ministro e candidato na chapa do Bolsonaro, entregou dinheiro vivo a militares das Forças Especiais. O Cid disse que o Braga Neto deu dinheiro em espécie aos Kids Pretos numa embalagem, ou em embalagens, no plural, de vinho. O ex-ajudante de ordens deu esse novo depoimento ontem e disse que o ex-ministro repassou recursos aos militares apontados como executores do plano, né, golpista. Não há informação sobre quanto teria sido pago, nem de onde o dinheiro saiu. O dinheiro, segundo o Cid, serviria para o plano Copa 2022, que é daquele grupo, né, de mensagens que eles falavam sobre as mortes do Moraes, do Lula e do Alckmin. Um plano apreendido pela PF colocava Braga Neto no comando de um eventual governo provisório. Ele não se manifestou, mas está bastante implicado aí. O Braga Neto também tem muito a explicar, Sakamoto. Ô, Diego, e até foi perguntar se o Aguirre não quer, como a reportagem é dele, se ele não quer primeiro falar do factual, aí depois eu faço análise em Fechado. cima. Vamos lá, vai lá, Aguirre. Então, como você resumiu, o Mauro Cid tinha sido convocado pelo ministro Alexandre de Moraes para explicar inconsistências na delação premiada. Isso tem 1 ou 2 semanas, se não me engano. E nessa audiência com Moraes, Cid já começou a entregar informações novas sobre Braga Neto, que ele não tinha dito no início, nos primeiros depoimentos de sua delação premiada. Então, essas foram algumas das inconsistências identificadas pela Polícia Federal e que colocaram em risco o acordo de Mauro Cid. E aí, no depoimento que o próprio Mauro Cid prestou essa semana na Polícia Federal, ele reiterou as informações dadas na audiência de Moraes sobre Braga Neto. E um dos pontos, uma das lacunas da investigação, era um diálogo em que Braga Neto estava falando, um diálogo em que Cid estava falando com Força Especial sobre a possibilidade de levantar dinheiro para financiar ações ali de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. E agora ele revelou à Polícia Federal que o próprio general Braga Neto foi responsável por repassar dinheiro vivo para essa operação dos Forças Especiais. E esse dinheiro teria sido acondicionado em sacolas de garrafas de vinho e repassado aos Forças Especiais. Esses depoimentos estão em sigilo e a Polícia Federal, apesar de ter concluído o inquérito do golpe, continua ainda fazendo diligências e tomando depoimentos para fechar algumas lacunas que ainda estão pendentes da investigação. Também a Polícia Federal tinha tomado depoimentos de militares das Forças Especiais que participaram dessa ação, e eu estava até dando uma lida no depoimento do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que foi um dos presos na Operação Contra-Golpe. A Polícia Federal enviou esse depoimento ao Supremo Tribunal Federal sobre a ação de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi um dos forças especiais que a PF suspeita teria participado dessa ação do dia 15 de dezembro de 2022, que tinha como objetivo ou prender ou executar o ministro do Supremo, só que ele alegou aos investigadores que o celular que foi identificado em sua posse, ele não tinha usado, não estava com ele no dia 15 de dezembro, e ele disse que não participou dessa ação. Ele confirma que o celular usado nessa ação clandestina para monitorar Alexandre de Moraes pertencia ali ao batalhão das Forças Especiais, mas ele disse que não estava com ele no período em que a ação estava sendo executada. Então, o delegado Fábio Shaw recebeu com certa desconfiança essas informações, porque tem muitos elementos que ligam o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo aos fatos, mas também está sendo apurado se houve a participação de outros militares também nessa tocaia ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, Sakamoto? Então, o interessante é que é o seguinte, isso aqui, apesar de falar que isso aqui liga tem conexões, né, com o plano golpista de uma maneira geral, mas é claro que
Vamos lembrar que os Kids Pretos estariam diretamente envolvidos com a tentativa, como a Guilherme mesmo falou, de morte de explodir Alexandre de Moraes, executar Alckmin e envenenar Lula, né? Então, aquilo que já tinha se dado na revelação do relatório, né, desse envolvimento, não do relatório, ainda quando houve a prisão dos 4 militares e do policial federal envolvidos nesse plano de matar esses 3 líderes da República, né, quando tinha vindo aquilo a público, o nome do Braga Neto já tinha aparecido, né, como uma pessoa que cedeu casa para reunião, que estava consciente do plano, e agora pá, ele aparece o nome dele como tendo dado dinheiro para o grupo que estaria encarregado de matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então, o cerco, o que que acontece? Com essa informação, o cerco vai fechando para Braga Neto. Mesmo que os recursos, a justificativa é que os recursos teriam sido utilizados em outro processo golpista, mas os Kids Pretos, vamos lembrar, eram esses militares Kids Pretos estavam diretamente envolvidos com esse plano também de morte, né, de assassinato e morte dos líderes da República. Então, vai pegando, vai ficando difícil para Braga Neto. Braga Neto, que já tinha sido, na verdade, já estava sendo visto como um pária por parte dos militares, depois que surgiram diálogos do Braga Neto pedindo para o pessoal ir para cima do Freire Gomes, que na época era general, que era general e comandante do Exército, né? E estava se negando a assinar, a endossar aquela minuta de decreto golpista que previa estado de sítio e uma operação de garantia de lei e de ordem para melar a eleição, né? Para intervir no TSE e melar a eleição. Como o Freire Gomes não estava topando participar, nem o Batista Júnior, que era brigadeiro, só o Almirante Garnier, tem diálogos do Braga Neto chamando ele de cagão, falando que o pessoal tinha que ir para cima e por aí vai. Então, a caserna, né, a cúpula militar já estava vendo o Braga Neto como uma pessoa, ou seja, que quebrou a lealdade entre os militares, tinha quebrado, havia uma quebra de confiança muito grande. E aí, o que que acontece? Os militares graúdos não vão mexer, não vão se dedicar a tentar salvar o Braga Neto. O Heleno, talvez eles façam isso, como já tem informações aqui e ali, né? Mas o Braga Neto já estava sendo muito mal visto, né? Com isso, então, que você coloca ele no meio não apenas do processo golpista, mas também do processo assassino, fica bastante difícil. Lembrando, é claro, que essa informação, como bem coloca o texto do Aguirre, já era uma informação conhecida no começo do ano, esses 100 mil, já estava nos diálogos do Mauro Cid, que o pessoal estava procurando 100 mil reais para ver se conseguia pagar e garantir bancar essa parte do golpe, trazer as forças especiais para dentro do golpe. Só um detalhe interessante, né? Pela informação, o dinheiro teria vindo em caixas de vinho, né? É uma evolução, né? Porque a gente pega lá no mensalão, o dinheiro estava que era transportado ilegalmente, era na cueca. Depois, teve até um caso recentemente da Polícia Federal lá com o senador Chico Rodrigues, que o dinheiro era onde o dinheiro era nas nádegas, entre as nádegas do senador, lá na casa dele, né? Quando a Polícia Federal foi fazer. Agora é um pouco mais sofisticado, né? O dinheiro o dinheiro sujo, o dinheiro com objetivo sujo vai via caixas de vinho, né? Na prática, não importa, né? Se o caminho é nádega, é cueca, é caixa de vinho, o que importa é que o uso que seria dado o dinheiro é tenebroso.